Olá pessoal, me chamo Daniel Azevedo, sou graduando aqui do curso de Odontologia do Centro Universitário Cristos e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito das citocinas. Bom pessoal, o que são essas citocinas, né? Citocinas nada mais são do que proteínas sintetizadas, pelo nosso sistema imune, que serão responsáveis por atuar em reações imunológicas, em reações inflamatórias, combatendo ali aqueles micro-organismos que estão invadindo as nossas células. Eu, particularmente, gosto de considerar essas citocinas como sendo a linguagem entre as nossas células do nosso sistema imune. Porque para que uma célula do nosso sistema imune ela consiga entender qual é a função dela, qual o papel dela ali naquele sítio de infecção, é necessário que hajam ali citocinas mostrando para aquela célula o que ela deve fazer e como ela deve se comportar. Então eu gosto de considerar as citocinas como sendo a linguagem entre as nossas células do nosso sistema imune. Bom, essas citocinas, pessoal, elas vão se subdividir em dois grandes grupos, as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. As pró-inflamatórias sendo ali responsáveis por atuar no início do processo de inflamação, e as anti-inflamatórias fazendo justamente o processo oposto, responsáveis por erradicar, amenizar aquele sítio de infecção. Bom, as citocinas, elas têm as suas propriedades gerais, sendo aqui a primeira, a produção sob demanda, que nada mais é do que a resposta à expressão de genes. A segunda, o pleiotropismo, que significa o quê? A mesma citocina, ela pode interagir com diferentes outras células, promovendo várias respostas ali diferentes naquele sítio infeccioso. É uma citocina, pessoal, que ela vai conseguir exercer várias funções ao mesmo tempo. A maneira como ela vai se comportar vai depender do que aquele sítio está precisando dela, entendeu? Ela vai se comportar de acordo com o que estiver acontecendo ali. Por isso que é uma citocina que ela consegue exercer inúmeras funções ao mesmo tempo. A terceira propriedade geral diz respeito à redundância, que nada mais é do que diferentes citocinas realizando funções semelhantes. A gente vai ver mais adiante que o TNF-alfa ele vai induzir a produção de IL-1. E essas duas citocinas, elas fazem basicamente a mesma função. Então, isso cai aqui dentro da terceira propriedade geral, a redundância, tá bom? Na quarta propriedade geral, nós vamos ter o sinergismo, que é uma citocina influenciando outras. Justamente o exemplo que eu acabei de dar agora. A citocina TNF-alfa, influenciando a interleucina 1. Aqui na quinta propriedade geral, nós vamos ter a ação local e sistêmica, que ela se subdivide em três partes, as autócrinas, as parácrinas e as endócrinas. Na ação autócrina, como que vai ocorrer? É aquela citocina que ela vai agir naquela própria célula que a originou. Já na parácrina, será a ação da citocina sobre células próximas, ali naquela região que está ocorrendo a inflamação, a infecção. Na endócrina, serão citocinas que serão liberadas para células que estão longe, o sítio que está um pouco mais longe, ali onde foi produzidas aquelas citocinas, Então elas vão se deslocar até aquele sítio infeccioso. Na sexta propriedade geral, nós vamos ter a especificidade de receptores, que são ligações de alta afinidade. Na sétima propriedade, nós vamos ter as ligações cruzadas, onde haverá um grau de semelhança muito forte entre citocinas e seus respectivos receptores. Na oitava propriedade geral, pessoal, nós vamos ter os sinais externos que regulam a expressão de receptores, que são citocinas que poderão estimular a expressão de seus próprios receptores. A nona propriedade geral diz respeito à variação do estímulo à expressão gênica, na qual podem criar novas funções ou gerar uma proliferação celular. E a décima, por último, mas não menos importante, nós vamos ter a regulação, que é o feedback positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro, seria a relação entre a interleucina 6 e a interleucina 8. Elas agindo de forma conjunta vão estar fazendo feedback positivo. Já se a gente pegar a interleucina 10 e a interleucina 6, por exemplo, a interleucina 10 e a interleucina 8, será um feedback negativo, porque enquanto uma estiver se comportando como uma citocina pró-inflamatória, a outra vai estar se comportando como uma citocina anti-inflamatória. Por isso, feedback negativo, quando uma faz justamente a função oposta da outra. E quando é o feedback positivo, as duas estarão ali se comportando como a mesma função. Se tratando agora das categorias das citocinas, nós vamos dividir mais uma vez, em imunidade inata e imunidade adquirida. Mas por que essa divisão? Porque a gente vai ver que na imunidade inata, pessoal, essas citocinas elas serão produzidas pelas células, que fazem fagocitose, mononucleares, mas especificamente pelos macrófagos, certo? Embora hajam outras células ali do nosso sistema imuninato fazendo também essa produção de citocinas, mas será os macrófagos as principais células a fazerem essa função.
Tá? Então, ali, quando o macrófago entrar em contato na ligação PAMP-R-PAMP e detectar um corpo estranho, um antígeno, que ele passar essa informação para o NF-κB e o NF-κB começar a produzir as citocinas, né? Eles serão as principais células. Não que as outras não irão fazer, mas eles serão os principais. Já na imunidade adquirida, nós teremos ali os linfócitos T, né? Mais especificamente o TCD4, que serão responsáveis por fazerem essa produção de citocinas, tá? Essa síntese de citocinas. Então, abordamos um pouco sobre as citocinas no geral e agora vamos focar especificamente na citocina Rank, que ela é um receptor ativador do fator nuclear NF-κB e é importante para a regulação da remodelação óssea. E agora entrando um pouco na função da citocina Rank, ela é o receptor ativador do fator nuclear κB. Ela vai desempenhar um papel crucial na regulação da diferenciação e ativação dos osteoclastos, que são células responsáveis pela reabsorção óssea. A citocina Rank, ao se ligar ao seu receptor, ela vai desencadear uma série de eventos intracelulares que vão promover a formação e a atividade dos osteoclastos, contribuindo assim para a homeostase óssea e remodelação do tecido ósseo. E seguindo ainda o que se refere à função, como o Rank age, a gente vai ter ali um processo que vai regular o equilíbrio entre a formação e degradação óssea no organismo. Então o Rank, ele é um receptor expresso ali na superfície das células precursora dos osteoclastos, no qual é ativada pela citocina Rank-L. E nesse momento, a ativação promove uma sinalização entre a diferenciação das células, o que é osteoclastos, e a reabsorção óssea. Dando continuidade ao que a colega falou, eu vou falar um pouco, de forma mais específica, sobre 3 citocinas muito importantes para a ativação do Rank-L. A interleucina 1-beta, a interleucina 6 e o TNF-alfa. TNF quer dizer fator de necrose tumoral. Agora nós vamos ver quais as funções dessas citocinas. Começando pela interleucina 1-beta. Ela possui uma grande variedade de funções, desde o recrutamento de neutrófilos e ativação de células T e B, até a estimulação de osteoblastos através do aumento da expressão do Rank-L. Ela realiza a reabsorção óssea e também a supressão da OPG, a osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina é uma proteína que vai inibir a ligação entre o receptor Rank e o seu ligante, o Rank-L, fazendo com que cesse a produção de osteoblásticos e comece a produção de osteoblastos. A interleucina 6 vai estimular a modulação do sistema Rank, Rank-L e OPG, isso como um todo. Já a TNF-alfa vai estimular o aumento da expressão Rank-L e também vai ativar o NF-κB. O NF-κB promove a expressão de várias citocinas, de moléculas de adesão endoteliais e também a produção de interferons tipo 1. E a título de ilustração, essa ativação vai ocorrer da seguinte forma, em que o osteoclasto é uma célula grande multinucleada, e essa célula é regulada principalmente pelos osteoblastos e osteocisto através da citocina Rank-L. E essa citocina Rank-L se liga ao seu receptor Rank, ativando os osteoclastos. E com o osteoclasto ativado, ele vai se aderir ali à superfície óssea. E nesse momento vai criar velocidades, formando um microambiente fechado. Dentro desse ambiente, os osteoclastos vão liberar enzimas, tanto colágenas e também ácidos, que irão dissolver a parte orgânica, mas também a parte inorgânica do osso. Nesse momento, vai se criar uma lacuna na superfície óssea. E para desativar essa lacuna, que causa uma redução óssea, os osteoblastos vão liberar nesse momento uma outra citocina chamada de osteoprotegerina, que se liga à citocina Rank-L, e impede que o Rank continue ativando os osteoclastos e assim desligando essa reabsorção óssea. E nós temos também os linfócitos B e T. Primeiramente, é importante salientar que essas duas células tanto têm um efeito indireto ao induzir a secreção de citocinas pró-inflamatórias que irão conduzir à expressão de Rank-L, como também possuem um efeito direto ao aumentar a produção de Rank-L. As células B e T mediam a reabsorção óssea através da expressão do S-Rank-L. Essas células são responsáveis pelo controle dos mecanismos mediados pelas respostas imunes, incluindo a sobre-regulação da osteoclastogênese. As células TH1 induzem a reabsorção óssea através da expressão do Rank-L e da produção da citocina IL-1-beta e TNF-alfa, que, por sua vez, também irão contribuir para o aumento do Rank-L, demonstrando o efeito destrutivo destas células. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco quais doenças têm relação com a citocina Rank-L. Temos como primeiro exemplo a doença artrite reumatoide, que é uma doença autoimune crônica que afeta as articulações. Ela ocorre quando o sistema imune ataca de uma forma inadequada, levando à inflamação, dor, rigidez e, eventualmente, danos nas articulações e outros tecidos do corpo. Os sintomas geralmente afetam as articulações de maneira simétrica, ou seja, ambos os lados do corpo, como as mãos,
punhos e joelhos. Essa doença pode causar danos irreversíveis às articulações, se não for tratada adequadamente. Então, na artrite reumatoide, a citocina Hankiel ela vai desempenhar um papel significativo. Ela está envolvida na ativação excessiva dos osteoclastos, que promove a reabsorção óssea e leva à destruição das articulações. Isso ocorre porque o Hankiel ativa o Hank nos osteoclastos, estimulando sua formação e atividade. Inibidores de Hankiel, como o denosumab, foram desenvolvidos para interromper essa via e ajudar a preservar a estrutura das articulações em pacientes com artrite reumatoide. Bom, a osteoporose ela é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea no nosso corpo, que torna eles mais fracos e com mais facilidade de obter uma fratura. Ela é causada principalmente pela falta do hormônio estrogênio no nosso corpo, que faz com que o depósito de minerais e cálcio nos nossos ossos não ocorra com mais tanta efetividade como normalmente. Os principais sintomas dela é retração gengival, diminuição da força de preensão, diminuição da altura corporal, dor nas costas, formigamento nas pernas, problemas na coluna, dor no pescoço, dor no quadril. E o que é a citocina Hankiel tem a ver com a osteoporose? A Hankiel ela tem um papel crucial na patogênese da osteoporose, onde ela promove a reabsorção óssea, o que a leva à diminuição da densidade óssea e o aumento de risco de fraturas. Então, vai diminuindo a densidade óssea e aí o corpo fica muito frágil e vai ter fraturas mais rápido, com mais facilidade. A doença óssea de Paget é um distúrbio crônico que causa a remodelação anormal dos ossos. Isso pode levar a ossos frágeis, deformidades e dor óssea. Geralmente, afeta ossos como a coluna vertebral, crânio, fêmur e pelve. O tratamento visa aliviar os sintomas e prevenir complicações, e pode incluir medicamentos para reduzir a atividade óssea anormal. A doença óssea de Paget está associada a um aumento nas atividades das citocinas, especialmente a Hankiel, que é um receptor ativador do fator nuclear kappa-B ligante, que desempenha um papel importante na regulação da formação e reabsorção óssea. O aumento na expressão de Hankiel leva a uma maior atividade dos osteoclastos, células responsáveis pela reabsorção óssea. Isso resulta em uma remodelação óssea anormal, que é uma característica da doença de Paget. A doença óssea de Paget não tem uma cura definitiva, mas o tratamento pode ajudar a controlar os sintomas e prevenir complicações. Os medicamentos como os bifosfonatos e denosumab são frequentemente prescritos para diminuir a atividade óssea anormal, reduzir a dor e prevenir complicações como fraturas e deformidades ósseas. A terapia com medicamentos geralmente é combinada com monitoramento regular dos níveis de cálcio no sangue e da função renal, pois alguns medicamentos podem afetar esses parâmetros. Em casos graves ou complicados, pode ser considerada a cirurgia para corrigir deformidades ósseas ou tratar complicações como fraturas. O tratamento da doença de Paget é direcionado a melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de complicações, mas não necessariamente a uma cura completa da condição. E essa doença acometer a cavidade bucal, só que de forma mais rara comparada às outras estruturas do corpo. Então ele vai afetar o crânio ósseo ali, causando alterações também na articulação temporomandibular, na estrutura facial do paciente. Então, consequentemente, para aqueles pacientes que são desdentados, aquele rebordo não vai ter uma estrutura tão adequada quanto seria se não tivesse esse excesso de citocina Hankiel. E também temos outra doença acometida na cavidade bucal pelo excesso de citocina Hankiel, que é conhecida como a periodontite. A periodontite é uma inflamação crônica nas gengivas e nos tecidos ao redor do dente. Então, consequentemente, essa inflamação vai causar um amolecimento de todo esse processo alveolar, que são os dentes, porque os dentes eles são sustentados justamente pelos ossos. Então, quando a gente tem um prejuízo de alteração na estrutura óssea da cavidade bucal, a gente ali tem um comprometimento dos dentes e também o amolecimento deles. Então, esse excesso de citocinas Hankiel vai provocar justamente isso. Essas são nossas referências bibliográficas com relação à ativação, função e as doenças relacionadas ao excesso dessa citocina, que vai gerar tanto a periodontite como outras alterações na estrutura óssea.